Olá, queridos alunos e alunas, tudo bem? Vamos abrir nossa apostila de teoria na página 47 e hoje nós vamos estudar exatamente o último tópico da nossa apostila, que é a isomeria plana. Vocês já tiveram uma noção de isomeria plana comigo, quando eu falei em isômeros de função, isômeros de cadeia, isômeros de posição, mas vamos relembrar isso que provavelmente isso acabou caindo um pouco no esquecimento. Inicialmente, é importante nós aprendermos o que é isomeria, né? De onde vem o termo, a etimologia dessa palavra. Olha só, iso quer dizer mesmo, meros quer dizer partes, possuem partes iguais. Então, o que são isômeros? Isômeros são compostos, repare, essas substâncias aqui, elas são diferentes. Uma é um ácido carboxílico, a outra é um éster. Elas são diferentes, mas se eu fizer aqui a fórmula molecular, ambas vão ser C4H8O2. Então, elas são chamadas de isômeros. Por que são isômeros? Porque são compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. A isomeria ela pode ser dividida em dois tipos: a isomeria plana e a isomeria espacial. A isomeria plana, o que muda é a posição dos átomos em relação as cadeias, a formação das cadeias, tá certo? Então, repare, aqui tem um hidrogênio ligado a esse oxigênio. Aqui nesse oxigênio já tem o quê? Um carbono. Então, está mudando a posição dos átomos, os átomos estão se rearrumando. Na isomeria espacial, não muda a posição dos átomos, o que muda é a disposição. Se vocês observarem, aqui, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2. Aqui a mesma coisa, esse é o carbono 1 e esse é o carbono 2. Observe só, o cloro está no 1 e o outro cloro está no 2. Um cloro está no 1 e outro cloro está no 2. Só que tem um detalhe. O que mudou aqui? O que mudou aqui foi a disposição espacial. Se eu pensar nesse plano, os dois cloros estão acima do plano da molécula. Se eu pensar agora que um cloro está acima e outro está o quê? Abaixo. E por que eles são diferentes? É bem fácil saber que é diferente. Se eu pegar duas estruturas e colocar uma sobre a outra e elas não coincidirem em todos os átomos, o que vai acontecer? Essa substância é diferente da outra. Então, repare, se eu trouxer isso aqui e colocar aqui em cima, vai coincidir isso com isso, vai coincidir isso com isso. Vai coincidir tudo isso aqui, ó. Isso aqui vai coincidir com isso. Só que quando eu olhar para esse carbono aqui, eu verei que acima dele tem um cloro e no outro o cloro está onde? Abaixo. Apesar dos cloros estarem nas mesmas posições, posições 1 e 2, o que mudou foi a disposição espacial. Eles são diferentes. Esse é um exemplo de isomeria espacial que você vai estudar no próximo ano. Por enquanto, você vai estudar apenas a isomeria plana. Olha aqui, estou desenhando aqui para você, olha, isomeria plana. Então, queridos, vamos partir para a análise dos isômeros planos. Vamos lá, então. A isomeria plana, ela pode ser dividida em 5 tipos básicos. Eu vou falar primeiro a isomeria de função. Então, vamos observar aqui. Você vê aqui um álcool e aqui você vê um éter. Você pode observar que a fórmula de ambos vai ser C4H10O. Mas o que é que diferencia esse álcool e esse éter? É a função. Então, exatamente o que diferencia que é o tipo de isomeria. Então, o que diferencia aqui é a função, isomeria de
função. Vamos para o próximo exemplo, que você vê aqui, o aldeído e uma cetona, ambos de fórmula C3H6O. Mas são diferentes. Mas são diferentes em quê? Na função. Então, isomeria de função. Aqui, olha, esse exemplo você acabou de ver lá em cima. C4H8O. São diferentes também. O que é que diferencia? A função. São isômeros de função. Aqui, olha. Isso aqui é um aldeído, isso aqui é um álcool insaturado. Também está mudando a função. Então, são isômeros de função, ambos com fórmula C4H8O. Se nós virarmos a página, vocês também verão aqui um fenol, um álcool e um éter. Todos possuem a mesma forma molecular. Então, o que diferencia aqui é a função. Também são isômeros de função. Então, o que são isômeros de função? São compostos diferentes, de mesma forma molecular, onde a diferença que ocorre entre eles é a função. Por analogia, o que seriam isômeros de cadeia ou núcleo? Pois isômeros de cadeia vão ser obrigatoriamente pertencentes à mesma função. Então, repare, o que vai mudar é a cadeia. Aqui você vê uma cadeia normal, aqui você vê uma cadeia ramificada. A função é a mesma, mas a cadeia mudou de normal para ramificada. Então, são isômeros de cadeia. Aqui você vê também a mesma coisa, ambos são C4H8. Mas repare, essa cadeia aqui é fechada e saturada, essa é aberta e insaturada. A função é a mesma, hidrocarboneto. Mas o que mudou foi o quê? Foi a cadeia. Uma fechada saturada, a outra aberta insaturada. Aqui, olha, também é o mesmo caso, a forma molecular é a mesma. A função é a mesma, a função é amina. Mas o que é que mudou aqui? Aqui o N está na extremidade da cadeia, aqui o N está entre carbonos. Essa cadeia aqui é homogênea e a outra é o quê? Heterogênea. Então mudou a cadeia. Agora, também pode ter uma coisa muito engraçada aqui, olha só. Repare que nesse caso, ambas as cadeias são abertas, saturadas, homogêneas e normais. Mas se você observar, ambas são abertas, saturadas, homogêneas e ramificadas. Eu falei normais, ambas são ramificadas. Então, se você observar, essa aqui possui duas ramificações, essa aqui possui uma. O que leva uma cadeia a ter 5 carbonos e outra 6 carbonos. Então, o que mudou foi a ordem de grandeza da cadeia carbônica, da cadeia principal. Então, uma cadeia principal com 5 carbonos, uma cadeia principal com 6 carbonos, onde ambas são abertas, ambas são saturadas, ambas são homogêneas e ambas são ramificadas. Mas o que mudou foi o quê? Foi a grandeza da cadeia principal. Então, também é um isômero, são isômeros de cadeia. Lembrando sempre que para serem isômeros de cadeia, deverão pertencer à mesma função. Agora, o próximo item, isômeros de posição. Os isômeros de posição, olha que interessante, eles têm a mesma função, eles possuem a mesma cadeia. O que vai mudar é a posição. Então, olha aqui, ambos são da mesma função, álcool. C4H10O. Ambos possuem a mesma cadeia carbônica aberta,
saturada, homogênea, normal, com o mesmo número de átomos da cadeia principal. O que é que muda? A hidroxila está ligada aqui no carbono 1 e aqui está no carbono 2. O que mudou foi a posição, mas a função é a mesma, a cadeia é a mesma. Repare, aqui foi a posição de grupo funcional. Aqui a posição da insaturação. Aqui a ligação π está entre o carbono 1 e o 2, aqui está entre o 2 e o 3. Também isomeria de posição. Olhando para cá, a ramificação aqui está no carbono 2, aqui está no carbono 3. Também são isômeros de posição. Por quê? Porque a função é a mesma, são ácidos carboxílicos. A cadeia de ambas é aberta, saturada, homogênea e ramificada. E com o mesmo número de átomos na cadeia principal. Então, o que está mudando aí exclusivamente é a posição da ramificação metil. Olha, ela está no carbono 2, foi para o carbono 3. Aqui, você pode falar que é isomeria de função. Não é não, porque a função é a mesma. Ambos são hidrocarbonetos. O que mudou é a subfunção. Um é um alcino e o outro é um alcadieno. A única coisa que aconteceu foi que uma ligação π passou para cá. Então, tinha ali duas ligações entre o 1 e o 2, e agora tem uma ligação entre o 1 e o 2 e outra entre o 3 e o 4. Então, mudou a posição de uma ligação π, mudou a posição de uma insaturação. Também é isomeria de posição. E aí eu boto uma observação interessante aqui para você. Na isomeria de posição, a função e a cadeia principal são sempre as mesmas. A diferenciação encontra apenas nas posições, ou seja, na numeração. Olha para cá, vamos ver aqui. Deixa eu apagar aqui para você ver melhor. Olha só. 1, 2. 1, 2. Mudou só a numeração. Aqui, ó. 2, 3. Aqui. As duas π's no carbono 1, que é a tripla, e aqui uma π no carbono 1, outra no carbono 3. Então, esse é o exemplo de isomeria de posição. Agora, eu vou passar um exercício para você. Eu quero que você identifique, dentre esses três tipos de isomeria que eu falei para você, função, cadeia e posição, são tipos de isomeria plana, qual o tipo de isomeria que ocorre entre esses pares? Pause o vídeo, copie e faça o exercício que eu volto agora para corrigir. Vamos corrigir. Olha só, eu parto do pressuposto que todos eles têm a mesma forma molecular. Se não apresentarem a mesma forma molecular, não são isômeros. Mas eu coloquei todos com a mesma fórmula molecular. O que é que mudou daqui para cá? Eu vou primeiro pensar em função. Olha só, Fu-Capô. Fu-Capô. Função, cadeia e posição. Sempre nessa ordem. Mudou a função? Não. Ambos são hidrocarbonetos. Eu vou olhar se mudou a cadeia. Pô, de cara, cadeia aberta, cadeia fechada. Então, o que mudou foi a cadeia. Vamos para o outro. Cuidado, você já olha aqui e fala, ih, é cadeia, uma é aberta ou fechada. Cuidado, preste atenção aqui. Isto aqui é um álcool, isso aqui é um éter cíclico. Então mudou. Então a primeira coisa que eu tenho que olhar é para ver se mudou a função, para depois eu partir para a cadeia, para depois eu ir para a posição. Então o que mudou aqui foi a função. Vamos para o outro. Olha, quando eu observo isso, eu vejo que a função é a mesma. Ambas são aminas. A cadeia também é a mesma. Ambas são abertas, saturadas, homogêneas e normais.
Ambas possuem o mesmo número de carbonos na cadeia principal. Mas se eu numerar, vou numerar aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui o grupamento amino está no 3, aqui o grupamento amino está no 2. Então a função é a mesma, a cadeia é a mesma, mas a posição ela é diferente. Então sempre você vai pensar em quê? Em FU-K-PO, função, cadeia e posição nessa ordem. Vamos olhar aqui. Olha nesse primeiro caso aqui, essa setinha. Isso é um éster. Isso aqui é uma cetona e um álcool. Tem dois grupos funcionais aí, a carbonila acetônica e a hidroxila alcoólica. Então mudou a função. Deixa eu apagar aqui para ficar organizado. Agora vamos para essa classificação aqui, olha. Vamos lá. Repare, a função é a mesma. Ambos aqui são ésteres. Vamos observar a função e vamos ver a cadeia. Pô, de cara, essa cadeia aqui é normal e essa aqui é ramificada. Olha a ramificação metil aqui. Então, FU-K-PO mudou a cadeia. Então, aqui eu vou botar CA. Vamos pegar esses dois aqui, olha. Aqui é éster. Aqui é a mesma coisa, uma cetona e um álcool. Mudou a função. Então, FU-K-PO de cara é FU. Agora falta essa setinha aqui. O que é que muda? Olha só. Grupo funcional, se eu numerar, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Aqui, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. A hidroxila saiu do 3 e foi para o 1. E aqui, ó, a carbonila saiu do 2 e foi para o 4. Então, é uma isomeria de posição, porque a função é a mesma, a cadeia é a mesma, só mudou a posição.